Meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. Pois bem, da série de vídeos Bibliologia, o tema de hoje é: a Bíblia deve ser estudada, ensinada e obedecida. Em Êxodo, capítulo 24, versículo 7 diz: em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Deus ordena que nós, que temos aliança com Ele através de Jesus Cristo, devemos ler e obedecer a Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18 ao 19, diz: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Deus ordena que todos que ocupam cargos de liderança, seja na igreja, seja na sociedade, deve ter uma Bíblia, deve estudar e deve praticar o que a Bíblia ordena todos os dias da sua vida, para liderar de acordo com a Bíblia e ser um exemplo para todos os liderados. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 10 nos diz: obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje dou a você. Deus ordena que nós honremos, guardemos e pratiquemos os ensinamentos bíblicos com temor, vivendo de acordo com a Bíblia no dia que se chama hoje. Todo dia que se chama hoje deve ser o dia que procuramos guardar a palavra de Deus através das nossas vidas, tanto nos pensamentos, quanto nas palavras e também nas atitudes. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 11 diz: quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Deus ordena que os que têm cargo de liderança na igreja devem ler e ensinar a Bíblia para os liderados, quando se reunirem para cultuar e adorar a Deus no local propício, no local onde os crentes se reúnem, no local onde a igreja se reúne para adorar o nome do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não deixem de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus ordena que nós não nos afastemos ou negligenciemos a Bíblia, mas nos manda ler, estudar e meditar constantemente, o dia inteiro, se possível, em sua santa palavra, para que possamos prosperar, para que possamos ter sucesso. Principalmente aquele que lidera. Esse é o que deve mais meditar ainda na palavra de Deus, para que seu ministério, para que o trabalho que Deus confiou a ele possa prosperar, possa ter o sucesso que Deus quer, para a glória do próprio nome do Senhor. Também em Josué capítulo 8, versículo 35 nos diz: não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Deus ordena que as lideranças nas igrejas leiam e ensinem a Bíblia para todos os liderados, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos, enfim, todos devem ter acesso à vontade de Deus revelada na Bíblia. Ninguém deve ficar de fora. Todos têm que ser alcançados pela palavra de Deus através do ensino daqueles a quem Deus
incumbe essa responsabilidade. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 2, nos diz: em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu, em alta voz, todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Deus ordena que até mesmo as autoridades constituídas de uma nação reúna todo o povo de todas as idades para ouvir a leitura da Bíblia, e assim todos conheçam a aliança de Deus, isto é, a vontade divina através de Jesus Cristo, para as nações. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 2 ao 3 e também versículos 5 e 8 diz: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdra trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E, quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Leram o livro de Deus, o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Deus ordena, meus amados irmãos, que a liderança da igreja leia e explique para os liderados a vontade de Deus revelada na Bíblia, de forma que todos entendam a palavra de Deus. Então é obrigação daqueles que ensinam a palavra, daqueles que leem a palavra, daqueles que têm a responsabilidade de instruir o povo, explicar, interpretar corretamente a palavra de Deus. Os líderes devem incentivar os liderados de todas as idades a entenderem e também a obedecerem a Bíblia, a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 ao 20 diz: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Deus proíbe buscar direção para nossas vidas fora da Bíblia. Deus proíbe consultar ou praticar o ocultismo para receber orientação para nossas vidas. Deus proíbe buscar ou fazer parte das religiões não cristãs e não fundamentadas somente na Bíblia. Só o que estiver de acordo com toda a Bíblia deve ser considerado como verdade. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36, versículo 6 diz: por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Deus nos ordena a pregar a Bíblia para todas as pessoas, não importa o status social e a espiritualidade dessa pessoa. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 nos diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus ordena que estudemos a Bíblia porque a Bíblia ensina sobre ele. Somos convocados por Jesus a examinar toda a Bíblia se quisermos ter a vida eterna através dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, nos diz: os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. A Bíblia ordena que devemos examinar e avaliar de forma profunda e exaustiva, e também cuidadosa, todo e qualquer ensinamento de pregadores, teólogos, professores, líderes religiosos e livros de autoria humana, através da própria Bíblia.
Se aquilo que alguém falar ou ensinar não estiver de acordo com a Bíblia, deve ser rejeitado e descartado imediatamente. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Bíblia afirma que ela foi escrita para nos ensinar toda a vontade de Deus. Os efeitos que a Bíblia provoca em quem estuda ela são a vontade de perseverar na fé e na esperança daquilo que a Bíblia promete, além de aumentar o ânimo do leitor. Esse é o poder da palavra de Deus, quando lida com sinceridade e temor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é divinamente inspirada e tem o poder de nos fazer sábios para a salvação através da fé em Jesus Cristo. A Bíblia é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos repreender, chamar nossa atenção, nos corrigir, nos educar na vontade de Deus, nos educar dentro da vontade de Deus revelada na própria Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quem lê, estuda e pratica o que a Bíblia ensina está debaixo das bênçãos da própria Bíblia. Pelo fato do fim deste mundo estar próximo, somos convocados pela Bíblia a ler, estudar e pôr em prática a vontade de Deus revelada nela, na Bíblia Sagrada, para que não sejamos surpreendidos no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 nos diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus declara que ele vai chegar em breve. Com isso, Jesus nos ordena que leiamos e coloquemos em prática o que a Bíblia ensina acerca dele, para que nós estejamos preparados quando ele voltar. Se fizermos isso, Jesus garante a nossa felicidade eterna quando ele voltar. Por fim, a conclusão desse estudo é: portanto, a Bíblia deve ser lida, estudada, examinada e meditada. A Bíblia deve ser obedecida e seus ensinamentos praticados, sem dúvidas e questionamentos. Não estudar a Bíblia é o mesmo que não querer conhecer a Deus. Não obedecer à Bíblia, que são os 66 livros inspirados por Deus, que nós, protestantes e reformados, acreditamos, é o mesmo que não querer obedecer e se submeter a Deus. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!